Mais um péssimo resultado para o Palmeiras, 1-1 contra o Internacional. Tudo bem que foi na casa deles no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim eram 10 jogos da equipe gaúcha sem vitória e apenas a quarta partida do Roger Machado à frente da equipe. Dava sim para a gente ter ganho essa partida e era fundamental para a gente se reabilitar e afastar essa sequência negativa dentro do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, tem alguns pontos positivos que eu enxerguei nesse jogo e que eu quero compartilhar isso com vocês. O primeiro e o mais importante é sobre o Abel Ferreira. Na semana passada, na derrota para o Flamengo, eu fiquei muito preocupado com a postura dele na coletiva pós-jogo. Se mostrou abatido e colocou a culpa no desempenho individual de alguns jogadores. No dia seguinte a essa derrota, o jornalista Flávio Latifi, do UOL, soltou uma notícia dizendo que alguns líderes do elenco não queriam ter jogado com aquele time que o Abel colocou em campo. Eles queriam ter entrado com 3 zagueiros para ter uma defesa mais consistente, claro, sabendo do poderio ofensivo do Flamengo. É exatamente isso que a gente viu hoje contra o Internacional. O Abel escalou a equipe com 3 zagueiros. Isso mostra para mim que ele continua, sim, sendo um excelente líder para o nosso elenco. Ele sabe o momento de reconhecer o erro, sabe o momento de aceitar sugestões, sacudir a poeira e seguir em frente. Isso me deixou bastante animado para a sequência da temporada. Falando ainda nesse esquema, eu acredito que esse esquema seja utilizado contra o Flamengo na próxima quarta-feira, com a mudança de algumas peças. Eu acho que a gente entra assim com 3 zagueiros, porém deve entrar o Caio Paulista na lateral esquerda, o Mike na lateral direita, o Flaco Lopes na função que hoje foi exercida pelo Lázaro de falso 9, e talvez o Rony de um lado, o Dudu ou o Felipe Anderson do outro, se o Estevão não tiver em condições de jogo. Voltando para o jogo de hoje, apesar do empate, o Abel comenta na entrevista, e eu concordo com ele, a gente meteu 3 bolas dentro do gol hoje. Apenas um valeu, porém o outro foi um impedimento milimétrico, primeiro gol, e o outro gol anulado, tá, o Rony mais uma vez ficou impedido, mas pelo menos mostra que a equipe voltou a criar alguma coisa. A gente finalizou mais do que o Internacional, a gente teve mais posse de bolas, a gente teve mais escanteio, a gente teve mais chute certo. Então, de certa forma, mostra uma recuperação da equipe, já pensando no próximo duelo contra o Flamengo. Último ponto que eu queria destacar, eu fiz questão de anotar aqui a lista de jogadores lesionados que o Abel mencionou na entrevista coletiva. Ele falou do Dudu, que está voltando agora, do Estevão, que está machucado, do Murilo, que está voltando agora, do Piquerez, que não joga mais esse ano, disse que o Veiga e o Zé Rafael têm jogado com dores nas costas, o Mike também está voltando de lesão, e ele disse que, somado a esses problemas de lesões, teve saída de jogadores, teve chegada de novos jogadores e que tudo isso precisa de uma etapa de adaptação. Nas palavras dele, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E ele ainda cita novamente que essa janela mexe com a cabeça dos jogadores, porque todo mundo recebe proposta e fica aí pensando na quantidade de dinheiro que eles poderiam fazer. Acho que isso explica essa queda mental do Palmeiras que a gente pode observar nos últimos jogos. Jogador com foco desviado, pensando na própria carreira, jogador machucado, a equipe fragilizada pela falta dos titulares mais importantes. É um problema que vem se repetindo, né, no Palmeiras. Não sei se vai ter solução. Acho que todo ano a gente vai sofrer com isso, a menos que a gente mude o nosso calendário e a gente tenha só uma janela alinhada com a Europa, que dificilmente vai acontecer. Mas esse é o cenário. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Resta a esperança que é a última que morre, a esperança que é verde, que a gente consiga sobreviver esse mês de agosto para ter um final de temporada que todo mundo espera. Você concorda, discorda, gostou do jogo, não gostou do jogo? Comenta aqui e vamos trocar uma ideia.